E vamos agora ao segundo capítulo, Michel Foucault e análise de discurso. A abordagem de Michel Foucault, a abordagem dele de análise de discurso, é amplamente referida como um modelo pelos cientistas sociais. O trabalho de Foucault representa uma importante contribuição para uma teoria social do discurso em áreas como a relação entre discurso e poder, a construção discursiva de sujeitos sociais e do conhecimento e o funcionamento do discurso na mudança social. Foucault vai se preocupar, pessoal, mais com as práticas discursivas, como sendo práticas constitutivas do conhecimento, e com as condições de transformação do conhecimento em uma ciência. Tudo isso associado a uma formação discursiva. Então, ele vai se debruçar aqui sobre as práticas discursivas inseridas em uma formação discursiva. E ao falar de formações discursivas, ele vai focar aqui em um discurso bastante específico. O discurso das ciências humanas, como a medicina, a psiquiatria, a economia e a gramática. Fairclough faz aqui um contraponto, em relação à análise de discurso textualmente orientada. Essa análise de discurso textualmente orientada está preocupada, em princípio, com qualquer tipo de discurso, conversação, discurso de sala de aula, discurso da mídia e assim por diante. Então ele faz questão aqui de diferenciar, a análise de discurso textualmente orientada da análise de discurso de Foucault. Em seu trabalho arqueológico inicial, o foco de Foucault era nos tipos de discurso, as formações discursivas. Como esses tipos de discursos eram vistos como regras, para a constituição de áreas de conhecimento. Então, em determinadas formações discursivas, como formação discursiva da medicina, a formação discursiva do direito, como essas formações discursivas estabelecem regras, para aquilo que vai ser produzido, obviamente no âmbito discursivo, para aquilo que vai ser produzido. Então, ou seja, a gente tem essas formações discursivas como espécie de conjunto de normas, que impõem ao sujeito, como ele deve se comunicar inserido nessas formações discursivas. Para Foucault, o discurso constitui os objetos de conhecimento, os sujeitos, as formas sociais do eu, as relações sociais e as estruturas conceituais. E naquilo que eu falei, da formação discursiva como sendo algo que, de certa forma, acaba moldando os discursos que são produzidos no seu interior, no interior de uma formação discursiva, a gente tem os textos sempre recorrendo a outros textos contemporâneos ou historicamente anteriores. Então, as práticas discursivas, elas têm uma relação com outras práticas discursivas, que são produzidas dentro de uma formação discursiva. Embora o foco dele, de Foucault, seja sobre as formações discursivas das ciências humanas, a sua percepção é transferível para todos os tipos de discurso. Uma formação discursiva, portanto, pessoal, consiste de regras de formação para o conjunto particular de enunciados que pertencem a ela, e, mais especificamente, de regras para a formação de objetos, de regras para a formação de modalidades enunciativas e posições do sujeito, de regras para a formação de conceitos e de regras para a formação de estratégias. Então, quando a gente está inserido em uma formação discursiva, a gente acaba tendo de seguir aqui, a ordem do discurso. Ou seja, há um conjunto de regras, há um conjunto de formas, que a gente deve seguir uma vez inseridos, em uma formação discursiva. Essas regras são constituídas por combinações de elementos discursivos e não discursivos. E o processo de articulação desses elementos faz do discurso uma prática social. Então, pessoal, os chamados aqui objetos do discurso são constituídos e transformados em discurso de acordo com as regras de uma formação discursiva específica. Então, esses objetos do discurso não existem independentemente. Foucault entende por objetos de conhecimento as entidades que as disciplinas particulares ou as ciências reconhecem dentro de seus campos de interesse
e que elas tomam como alvos de investigação. O que é muito importante a gente destacar aqui para a análise de discurso é essa visão de discurso como sendo constitutiva, né? Uma visão de discurso que traz esse discurso como algo que contribui para a produção, a transformação e a reprodução dos objetos. Isso implica que o discurso tem uma relação ativa com a realidade, que a linguagem significa a realidade no sentido da construção de significados para ela. E a principal tese de Foucault aqui, no que diz respeito à formação de modalidades enunciativas, é a de que este sujeito social que produz o enunciado, né, ele não é uma entidade que existe fora e independente do discurso. É como se esse sujeito que é social, né, ele existe no próprio discurso. Os enunciados posicionam os sujeitos. E essas modalidades enunciativas são tipos de atividade discursiva, como a descrição, formação de hipóteses, formulação de regulações, ensino, e cada uma dessas modalidades enunciativas estão associadas às suas próprias posições de sujeito. Por exemplo, o ensino, como atividade discursiva, posiciona aqueles que fazem parte como professor ou aluno. Então, pessoal, nós temos aqui a visão de sujeito, né? Um sujeito constituído, reproduzido e transformado na prática social e por meio dela. Podemos ver aqui que as atividades discursivas, né, elas posicionam os sujeitos, como, por exemplo, nós vimos no ensino, né? Posiciona o sujeito de professor e de aluno. Então, Foucault atribui um papel fundamental para o discurso na constituição dos sujeitos sociais. As questões de subjetividade, identidade social e domínio do eu devem ser do maior interesse nas teorias de discurso e linguagem e na análise discursiva e linguística. Agora, Fairclough tece aqui uma crítica, né, em relação à insistência de Foucault sobre o sujeito como um efeito das formações discursivas, né? Nós vimos aqui que essas formações discursivas seriam esse conjunto de regras, né, que moldariam o discurso do sujeito. Então, o sujeito aqui seria um sujeito, digamos, assujeitado a estas regras. Ele seria um mero efeito das formações discursivas. E isso exclui a possibilidade de um sujeito ativo, né, de um sujeito criador. Um sujeito que poderia, né, se contrapor a estas práticas discursivas. Por conceitos, Foucault entende a bateria de categorias, elementos e tipos que uma disciplina usa como um aparato para tratar seus campos de interesse. Então, quando a gente está diante de uma disciplina, a gente se insere na formação discursiva de uma disciplina, a gente começa a ter contato com os conceitos. Por exemplo, no âmbito da gramática, nós teremos conceitos de sujeito, predicado, substantivo, verbo. Então, Foucault propõe abordar aqui a formação de conceitos dentro de uma formação discursiva. A visão da natureza do poder nas sociedades modernas que Foucault desenvolve em seus estudos localiza o discurso e a linguagem no centro das práticas e dos processos sociais. O caráter do poder nas sociedades modernas está ligado aos problemas de controle das populações. O poder é implícito nas práticas sociais cotidianas, que são distribuídas universalmente em cada nível de todos os domínios da vida social e são constantemente empregadas. Além disso, o poder é tolerável somente na condição de que mascare uma grande parte de si mesmo. Então, o sucesso do poder aqui é proporcional à sua habilidade para esconder seus próprios mecanismos. Foucault acaba cunhando o termo biopoder para se referir a essa forma moderna de poder, que emergiu no século XVII. O biopoder trouxe a vida e seus mecanismos para o terreno dos cálculos explícitos e tornou o conhecimento um agente de transformação da vida humana. Então, analisar as instituições e as organizações em termos de poder significa entender e analisar suas práticas discursivas, uma vez que a manutenção do poder sugere que o discurso e a linguagem sejam aqui de importância central nos processos sociais da sociedade moderna. Então,
A visão de poder de Foucault implica não apenas uma maior atenção ao discurso na análise social, mas também uma maior atenção ao poder na análise de discurso. Em uma dada sociedade, a produção do discurso ela é direcionada, pessoal, para tutelar os poderes de um certo número de procedimentos, que tem como objetivo domesticar as suas causalidades. Entre estes procedimentos, Foucault examina as restrições sobre o que pode ser dito, por quem pode ser dito e em que ocasiões aquilo pode ser dito. Foucault nota que qualquer sistema de educação é uma forma política de manutenção ou modificação da apropriação de discursos e dos conhecimentos e poderes que eles carregam. E as duas principais tecnologias de poder analisadas por Foucault são a disciplina e a confissão. E assim, pessoal, essa tecnologia moderna da disciplina, segundo Foucault, é direcionada para produzir os chamados corpos dóceis. São corpos adaptados às demandas das formas modernas de produção econômica. A disciplina ela é manifesta em formas diversas, como a arquitetura das prisões, das escolas ou das fábricas. Elas são projetadas para alocar a cada ocupante um espaço que pode estar sujeito a constante observação. A divisão do dia na escola ou no trabalho em partes estritamente demarcadas. O disciplinamento da atividade corporal em conexão, por exemplo, com o ensino tradicional da escrita. Agora, embora a disciplina seja uma tecnologia para lidar com as massas, ela funciona de forma altamente individualizada, de maneira que isola e focaliza cada indivíduo e todos alternadamente e os assujeita aos mesmos procedimentos normalizadores. O poder disciplinar produz o indivíduo moderno. O homem ocidental, como diz Foucault, tornou-se um animal de confissão. A compulsão para mergulhar em si mesmo e falar, e especificamente sobre a própria sexualidade, no conjunto de localizações sociais cada vez mais amplo, aparenta ser uma resistência liberadora para a objetificação do biopoder. A confissão tem a característica peculiar de que o próprio ato de fazer a confissão muda a pessoa que a faz. A confissão exonera a pessoa, redime, purifica a pessoa, promete a salvação. Então, o valor de uma confissão é aumentado pelos obstáculos e pela resistência que se tem para fazê-la. E as técnicas de poder, analisadas aqui por Foucault, de forma mais demorada, são relevantes para os tipos de discurso que se tornaram evidentes na sociedade moderna e que parecem estar muito ligados aos seus modos de organização social e valores culturais. Agora, há fraquezas citadas aqui por Fairclough no trabalho de Foucault. Essas fraquezas têm a ver com as concepções de poder e resistência e com questões de luta e mudança. Foucault é acusado de exagerar a extensão na qual a maioria das pessoas é manipulada pelo poder. Ele é acusado de não dar bastante peso à contestação das práticas, às lutas das forças sociais entre si, às possibilidades de grupos dominados se oporem a sistemas discursivos e não discursivos dominantes. Em outras palavras, pessoal, ele não aborda aqui essas questões relacionadas a mudanças nas relações de poder mediante a luta. Então há críticas a ele em relação a isso. Fairclough destaca que, na verdade, Foucault está sim interessado na mudança, mas na totalidade de seu trabalho, em suas análises principais, a impressão que domina é a de que as pessoas são assujeitadas, elas estão assujeitadas a sistemas de poder. Ele certamente insiste que o poder necessariamente acarreta resistência, Ou seja, o poder ele também gera um contrapoder. Mas ele dá a impressão de que a resistência é geralmente contida pelo poder e não representa ameaça. A ausência de um foco sobre a prática e a luta pode ajudar a explicar por que as análises de Foucault resultam em algo terrivelmente unilateral. Fairclough defende que os sujeitos sociais constituídos
não são meramente posicionados de modo passivo, mas sim, eles são capazes de agir como agentes e, em outras coisas, de negociar o seu relacionamento com tipos variados de discurso a que eles recorrem. E nós finalizamos aqui. Na próxima aula nós vamos ver o capítulo 3, Teoria Social do Discurso. Bons estudos a todos e até a próxima. D'abord parce que je crois, et un certain nombre de choses dans les domaines un peu concrets que j'ai essayé d'analyser le montrent, les rapports de pouvoir sont beaucoup plus profondément implantés qu'au simple niveau des superstructures. Bon. Deuxièmement, la question théorique du fondement du pouvoir est importante, mais je m'excuse, le pouvoir ne fonctionne pas à partir de son fondement. Bien sûr. Il y a des pouvoirs non fondés qui fonctionnent très bien et des pouvoirs qui ont cherché à se fonder, qui se sont effectivement fondés et qui finalement n'ont pas fonctionné. Bon, si vous voulez, mon problème a été de me dire, mais est-ce qu'on ne peut pas étudier la manière dont effectivement fonctionne le pouvoir? Alors quand je dis le pouvoir, il ne s'agit absolument pas de repérer une instance ou une espèce de puissance qui serait là, occulte ou visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait d'une façon fatale son réseau. Il ne s'agit pas de, pour le pouvoir ou pour quelque chose qui serait le pouvoir, de jeter un grand filet de plus en plus serré qui étranglerait et la société et les individus. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose, une relation entre deux individus, et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre, ou déterminer la conduite d'un autre, la déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement, au sens très large. On peut gouverner une société, on peut gouverner un groupe, on peut gouverner une communauté, on peut gouverner une famille, on peut gouverner quelqu'un. Et quand je dis gouverner quelqu'un, c'est simplement au sens que l'on peut déterminer sa conduite en fonction de stratégies, en utilisant un certain nombre de tactiques. Donc, si vous voulez, c'est la gouvernementalité, au sens large, entendu donc comme ensemble des relations de pouvoir et techniques qui permettent à ces relations de pouvoir de s'exercer. C'est cela que j'ai essayé d'étudier. Comment est-ce qu'on a gouverné les fous? Comment est-ce que le problème du gouvernement des malades, encore une fois, je mets le mot gouvernement entre guillemets, mais évidemment un sens à la fois large et riche, comment est-ce qu'on a gouverné les malades? Qu'est-ce qu'on en a fait? Quel statut on leur a donné? Où est-ce qu'on les a placés? Dans quel système de traitement, de surveillance aussi, de bienveillance, de philanthropie, de quel champ économique les soins apportés aux malades? C'est tout cela que je crois qu'il faut essayer de voir. Alors, c'est certain que cette gouvernementalité n'a pas cessé, d'un certain point de vue, de devenir plus stricte au cours des âges. Le pouvoir dans un système politique comme ceux qu'on a connus au Moyen-Âge, ces pouvoirs, entendus au sens donc le gouvernement des uns par les autres, étaient finalement assez lâches. Le problème, c'était de prélever, de faire le prélèvement fiscal qui était nécessaire, qui était utile ou qu'on voulait. Bon, ce que les gens faisaient dans leur conduite quotidienne n'était pas très important pour l'exercice du pouvoir politique. Il était important sans doute dans le pastorat ecclésiastique. Pour le pouvoir ecclésiastique, pour le pouvoir politique, il est venu un moment où ça a été très important. Et où par exemple maintenant, pour prendre une chose très simple, le type de consommation des gens devient quelque chose qui est important économiquement, qui est important aussi politiquement. Et c'est vrai que le nombre d'objets qui deviennent objets d'une gouvernementalité réfléchie à l'intérieur de cadres politiques, même libéraux, ce nombre d'objets a considérablement augmenté. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille considérer que cette gouvernementalité prenne forcément la forme de l'enfermement, de la surveillance et du contrôle. Par toute une série de régulations subtiles, souvent, on arrive en effet à conduire la conduite des gens, ou à se conduire de telle manière que la conduite des autres ne puisse pas avoir des effets nocifs qu'on redoute, etc. C'est ce champ de la gouvernementalité que j'ai voulu étudier.